Tá procurando um violão da marca de Giorgio e você quer realmente com cordas de nylon e já com a entrada de fácil acesso do cutaway? O que é o cutaway? É essa parte aqui que você pode perceber, ó, essa entradinha que facilita nas notas mais agudas. Pois é, se você no caso quer saber exatamente tudo sobre esse modelo aqui específico da de Giorgio, Monte Rei, eu vou pedir para você assistir esse vídeo até o final, porque ele vai ser de suma importância para que você conheça tudo sobre o violão, valores, custo-benefício, pós-venda, quando você tiver comprado, qual é a sonoridade que você vai extrair, quais são as madeiras e etc. Vem comigo até o final e eu tenho certeza que você vai realmente se surpreender com esse maravilhoso instrumento. Se você ainda não for inscrito no meu canal, perde tempo, se inscreve e aperta a campainha. Você vai sempre realmente receber as notificações de vídeos novos como eu estou postando esse agorinha no meu canal. Vamos nessa! O violão Monte Rei, ele é um violão para aquela pessoa que já no caso está começando o seu instrumento a tocar o violão e que é um maior conforto do que um violão de repente simples, clássico. O violão de nylon, ele é um violão que geralmente ele tem a sua maciez mais fácil de tocar do que os violões com cordas de aço. E muita gente procura os violões com cutaway, que são essas entradas aqui, porque vão facilitar para que você toque as notas mais agudas sem precisar ficar se esforçando demais no instrumento. Esse violão Monte Rei, se você for verificar aqui na própria capa dele, ó, ele tem o corpo dele, o formato do corpo dele é um jumbo. Só que não é bem o jumbo que nós estamos habituados a tocar, porque o jumbo, o corpo dele é bem largão, né? E esse aqui, ele mais parece um violão flat. Então a gente chama ele de mini jumbo, tá? Ele é aqui o corpo dele, na parte lateral dele, se você for ver, ela é bem mais estreitinha do que um violão geralmente jumbo comum, tá? E esse aqui é um violão que ele tem madeiramento muito bacana. Então, o que você, quando for comprar um violão, precisa saber, não é apenas o que você vai gastar de dinheiro, mas é o que você vai conseguir de qualidade sonora, o que você vai conseguir de conforto para poder tocar, o que você vai conseguir a longo prazo o instrumento não tendo problemas de empenamento de braço, de descolamento do tampo do restante do corpo, do boje, né? Trastejamento de trastes cuspindo da escala, instrumento que não pega afinação e sem contar quando você precisa vender o instrumento, o pós-venda, né? Você comprou e quer vender para não perder dinheiro. Então você tem que pensar em tudo isso, tá? Esse aqui é um violão que eu vou passar passo a passo, todos os dados técnicos que ele tem e se realmente vale ou não a pena, beleza? Então fica comigo até o final que eu vou passar aqui os dados. Esse valor aqui, pelo próprio site da Giorgio, você pode perceber que ele sugere o valor de 1.449, né? Você vai encontrar esse instrumento em alguns sites, né? Esse instrumento já é mais complicado de encontrar, porque é um instrumento mais raro da Giorgio. Mas é um instrumento que tem madeiramento muito bom e você pode encontrar desde os 1.200 até 1.560, pelo menos até a data desse vídeo que eu pesquisei. A condição de avaliação desse instrumento é o seguinte, olha só, ele já tem, se você for ver aqui na foto, um equalizador, né, gráfico para você adicionar as frequências de grave, médio grave, agudo e a presença, né, que você tem aquele som mais brilhante. Além disso, você tem aqui o volume dele individual, como você pode perceber, e aqui você já tem um afinador cromático, que é uma coisa muito importante para você, no caso, quando estiver tocando o seu instrumento, transportando para cima e para baixo, poder afinar com maior praticidade, sem depender, no caso, de colocar o telefone celular para poder afinar, etc. Né? Vai ligar o seu instrumento numa mesa de som, no amplificador, dependendo do ambiente, é som aberto, é fechado, tem acústica, não tem, você pode trabalhar aqui ó, as frequências de grave, médio, médio e agudo, tá? E a presença também, que é o mais brilho que ele tem, né? Sem contar com isso, esse instrumento, olha que bacana as madeiras que ele tem. Eu achei, o que me chamou a atenção foi justamente isso. Olha só, nosso violão mini jumbo. Já acabei de explicar que o mini jumbo é aquele instrumento que você tem um corpo bem grandão, só que como é mini, ele é meio que um violão jumbo flat, mais estreitinho, mais confortável, mas com a sonoridade gorda que o jumbo proporciona, tá? Com o cutaway. Cutaway é aquela entradinha que eu acabei de falar aqui, ó, né? Aquela entrada que tem típica aqui nessa parte de cima que facilita nas casas mais agudas para serem tocadas, tá? Olha só, tendo o inspiração no braço em guitarras, justamente porque é mais confortável. E olha que interessante,
além de ser, no caso, com eletroacústico, que eu acabei de falar do afinador, etc., o tampo dele é em Oregon Pipe, que é um tampo maciço. O tampo não é laminado, o tampo é maciço, ou seja, ele vai dar maior reverberação de som. A propagação do som da caixa sonora do seu instrumento vai ficar mais gorda, mais cheia, com mais sustain. Você vai tocar a nota, ela vai vibrar por mais tempo. Né? E isso é uma coisa muito legal e que muitos violões, que inclusive são cobrados por um valor próximo a esse, são com tampo laminado. Esse é um violão que já tem um tampo maciço, né? O Oregon Pine é uma madeira bem simples, mas é um tampo maciço que já é bem mais legal que de repente um mogno laminado, por exemplo, né? Caixa de ressonância zebrano laminado. Eu acabei de falar do laminado, tá vendo? Mas a madeira zebrano, que é a parte de trás, é uma madeira muito bonita. É uma madeira toda listrada que ela imita como se fosse uma zebra, né? Aqui pela foto, a gente não consegue ter uma breve noção, né? Eles não colocam ao pé da letra. Mas ó, você consegue perceber os veios que a madeira tem. E esse tom aqui mais avermelhado não é da madeira. Isso é o verniz. Mas esse zebrano é uma madeira muito bonita, tá? E vamos lá, vamos continuar aqui nas partes que tem relação de madeira. Então a caixa, né, de ressonância, que é a lateral e o fundo, é da madeira zebrano. A escala dele, ó, é de pau-ferro. Isso é ótimo. Pau-ferro é uma madeira muito durável. Automaticamente o som da madeira do pau-ferro ela vai trazer um som bem aveludado, gordo, fechado. Como o tampo é de Oregon Pine, que é uma madeira mais vai dar um som mais agudo, vai dar um som bem diferenciado. Ele vai misturar as frequências de agudo com grave, dando um som mais médio o violão, tá ok? Ele tem 19 trastes, como você pode perceber, de alpaca. A alpaca é o tipo de material do traste. Tem traste de inox, tem traste de latão, tem traste de alpaca, tem traste de níquel. O alpaca, digamos assim, é um traste barato, tá? O pior que tem é o de latão. Esse aqui, a alpaca, é o material um pouquinho melhor do que o latão, tá? Então, nisso aí ele peca um pouquinho, mas também é de acordo com o valor que você está pagando. O rastilho dele é de plástico. O rastilho é essa peça aqui, ó. Essa pecinha de plástico aqui que as cordas ficam apoiadas sobre ela, tá? Você pode depois colocar uma de osso, que vai ficar bem mais interessante, vai proporcionar um timbre mais brilhante e com mais sustain também, tá? Comprimento da pestana aqui é de 44,5. O que é a pestana? É essa partezinha aqui de cima, ó. É o nut, tá? Então ele já é um pouquinho mais estreito do que um violão clássico. O espaçamento de cordas já é um pouquinho mais estreito que o convencional, tá? Mas tudo bem, tá ok. Bom, como eu já havia dito, ele proporciona durabilidade excepcional, claro, por causa das madeiras que justamente são madeiras muito, muito boas, né? Ele realmente tem a condição de colocar uma bateria de 9 volts, porque é uma captação ativa, tá? Mas se você não tiver captação, não tiver a bateria, ele vai funcionar como acústico mesmo, tá ok? Agora colocou a bateria, já dá para você poder ligar o afinador e também utilizar do grave, médio, agudo e também do volume de presença que eu expliquei agora há pouco, tá? O peso do instrumento é de 1,6 kg, quer dizer, para ser um violão, ele não é um violão tão leve, mas também não é pesado. Se for ver, existem violões muito mais pesados do que esse. E ele tem esse afinador, que eles já colocam aqui no caso esse modelo, ó, D01 Pro, que é o modelo do próprio afinador que vem embutido, que você acabou de ver. As entradas aqui dele são entradas de conectividade dupla, ou seja, você pode conectar um P10, que é o padrão, que geralmente liga em contrabaixo e guitarra, ou XLR, que dá uma maior versatilidade. Por quê? Porque o XLR ele já é uma entrada que você vai conectar ao cabo balanceada. Vai ter um som muito mais filtrado. Ele tem um terra já e ele automaticamente vai ter uma condutibilidade de sonoridade muito melhor do que o P2, do que o P10, tá? Então é uma coisa já legal que vale a pena ressaltar. E automaticamente fala que as cordas aqui são de nylon. Então esse instrumento aqui, se você parar para poder pensar, no valor de 1.450, digamos assim, ele é um instrumento que hoje, se você comprar, ele vai ter uma durabilidade no mínimo de uns 10 anos, né? Ele vai ter o tensor para você poder ajustar o braço dele, tá? De ação dupla, então quer dizer, se de repente tiver calor ou frio e o braço der uma empenada, você consegue ajustar ali com a chave Allen, que vem no próprio violão,
para poder regular o braço e deixar o braço desempenado, que é uma coisa legal. É um violão que você pode transportar para qualquer lugar, com madeiras boas, e vai ter realmente uma ressonância muito legal, porque o tampo dele é maciço. Então, agora nesse vídeo, eu vou deixar o card de um outro violão para você poder dar uma analisada e uma variada também, ok? Se você já usou esse violão aqui, comenta abaixo, porque outras pessoas do canal querem também saber o seu ponto de vista. Vamos nessa!